Olá, queridos amigos. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre a série Jesus Ressuscitado, spoiler do que nós seremos. Peço a você que veja os outros dois vídeos desta série para poder entender de uma maneira geral como será a nossa vida a partir do que as Escrituras afirmam de Jesus ressuscitado. Leio agora 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O que esse texto nos diz? Primeiro, agora somos filhos de Deus. Pela cruz de Jesus, pela nossa fé nele, somos filhos do nosso Pai Celestial. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós seremos algo muito maior, pessoas muito maiores, seres humanos muito maiores. Ainda não se manifestou. Por quê? Porque é necessário que ele venha pela segunda vez para que isso se manifeste. E uma dessas manifestações será a vitória sobre a morte dos que já morreram, que é a ressurreição dos mortos e a transformação daqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar. E aí diz o texto, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. É isso que a palavra nos diz. Como o Jesus ressuscitado é agora, o Jesus na sua glória é agora, nós seremos semelhantes a ele. Por que semelhantes? Primeiro porque ele é humano. Além de ser Deus, ele é divino, ele é humano e ele continua humano. Em segundo lugar, porque nós seremos semelhantes. Nós não temos a condição de sermos iguais a Jesus. Ele é Deus também. Nós nunca seremos Deus no sentido de personalidade. Mas nós seremos semelhantes a Ele. Então, assim como Ele é, também seremos semelhantes a Ele. É o que diz esse texto. O que é que isso significa? Significa que com o corpo espiritual, 1 Coríntios 15, 44, seremos o elo entre Deus e a criação. Veja bem, quando Jesus Cristo voltar, ele vai restaurar todo o cosmos, ou seja, toda a criação, de volta para Deus, em consonância com Deus. O que não está hoje por conta do pecado humano. O pecado humano, de alguma forma, separou a criação de Deus. Então, vai haver uma restauração. Paulo diz isso em Romanos 8. Toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, sabendo que ela própria será restaurada. Então, haverá uma restauração cósmica na vinda do Senhor Jesus. É por isso que no Apocalipse ele diz, eis que faço novas todas as coisas. E nesse retorno de Jesus, nessa glória de Jesus, na vida do senhorio de Jesus, toda a criação será restaurada. Muito bem, a criação ela é física. A criação ela é composta de alguma forma desse mesmo corpo que nós temos. Será feita uma restauração da criação. E nós, seres humanos, seremos o elo entre Deus e essa nova criação. Ou seja, o que Deus vai fazer, toda essa nova criação, e como ele vai gerir, governar essa nova criação, tudo vai passar por nós, seres humanos, ressuscitados e gloriosos. Vai passar por nós para a criação. Nós seremos o elo, o intermediário, o representante de Deus e a criação. Era isso que Deus tinha proposto no Éden. Quando Deus disse dominai a terra, era no sentido de ser o agente de Deus na terra, de cuidado da terra.
não deu certo por conta do pecado humano. Agora, nessa nova vida que se inicia para nós com a ressurreição dos mortos, com esse corpo espiritual que nós vamos ter, nós seremos o elo de ligação entre Deus e essa nova criação. E eu quero ler para vocês o texto de Apocalipse 22, 3-5, mas eu vou ressaltar apenas algumas partes. No versículo 3, falando sobre a Nova Jerusalém aí é a nova criação, é o céu e envolve tudo que é de Deus, tudo que Ele vai criar. Então, essa Nova Jerusalém é o céu, essa Nova Jerusalém é a nova criação. É, vamos dizer, esse universo restaurado. E diz assim o texto: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Veja, é um trono só. É o trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, Deus Pai e Deus Filho governarão. Porque eles são eles são unânimes. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Nós sempre seremos servos do nosso Deus. Nós sempre seremos servos de nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente. E nós vamos continuar servindo a Jesus, servindo a Deus Pai, para todo sempre. Nesse sentido, os seus servos o servirão. Nós sempre serviremos, adoraremos, estaremos submissos a nosso Deus. Sempre, porque somos e seremos seres humanos. Criação de Deus, portanto, servos dele. Nós vamos continuar servindo a Deus. Mas, veja bem, se é servindo, isso significa que na nova criação que Deus vai fazer, neste céu, nós teremos muita coisa para fazer. Porque não se serve no nada. Nós teremos muita coisa para fazer. Portanto, no céu, nós teremos trabalho, nós teremos ações, nós teremos atitudes, nós lidaremos com coisas e com seres. Nós lidaremos com tudo isso. Isso significa: seus servos o servirão. O servirão. Isso significa: ora, se assim que tipo de serviço nós vamos prestar a nosso Deus e a Jesus Cristo? Que tipo de serviço? Aí o verso 5 diz assim: e reinarão para todo o sempre. Veja, o 3 diz: seus servos o servirão. O 5 diz: e reinarão para todo o sempre. Não reinarão por um pouco de tempo, ou por uma parte da eternidade. Reinarão para todo o sempre, mas eles reinarão. Veja bem, é esse o serviço que nós vamos prestar ao nosso Deus. O nosso serviço será reinar. Nós vamos reinar e com isso estaremos servindo, adorando o nosso Deus e o Senhor Jesus. Essa questão do reinar. Veja bem, agora duas coisas. Primeiro, ninguém reina sobre nada. Se nós vamos reinar sobre coisas e seres. Porque nós, de alguma forma, com esse corpo espiritual, vamos ter uma ligação com essa criação de Deus. Com essa criação de Deus. Porque teremos corpo, ao mesmo tempo é um corpo espiritual, um corpo adequado à vida com Deus. Nós reinaremos sobre o que? Nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. Eu posso imaginar esse universo quase que infinito, de tão grande. Eu posso imaginar seres de todos os tipos que Deus vai criar. Se nessa criação Deus já criou seres tão diferentes,
né? Você pega aí do inseto a ave, você pega dos mamíferos, grandes mamíferos, as bactérias microscópicas. Se nesse universo Deus já criou tanta coisa diferente, você imagina numa nova criação que Deus não vai fazer. Então, o que Deus criar de coisas e de seres, sobre isto governaremos. Eu creio que haverá uma explosão de sobre isto reinaremos. E é nesse sentido que a gente é o elo. Deus vai criar, Deus vai renovar essa nova criação. E nós reinaremos sobre ela. E aí, veja bem, não importa se aqui você teve experiência de administrar, de coordenar, de governar, alguma coisa. Isso não tem a menor importância, porque Deus nos capacitará. É por isso que Ele nos purifica, é por isso que Ele nos dá um novo corpo. Deus preparará cada um de nós para as nossas tarefas, de tal forma que será um prazer para nós reinar, governar. Será um prazer para nós. E esse reinar sobre a nova criação, ele significa também o seguinte: lembra que Jesus, quando ele volta na sua segunda vinda, ele tem um nome escrito sobre a sua coxa, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Esse título a gente geralmente entende, é em relação aos reis aqui da terra. Ele é o rei desses reis aqui da terra. Dos senhores da terra, ele é o Senhor. Não é nesse sentido. Quando ele volta, esse nome significa que ele é o rei dos reis. Ou seja, ele é o rei sobre nós que seremos reis. Ele é o Senhor, o grande Senhor, de nós que seremos os senhores da nova criação. Então, ele será adorado através de nós. Ele reinará através de nós. Ele vai ser o Senhor de tudo e de todos através de nós. É nesse sentido que o texto nos diz. E ainda no verso 4 está escrito o seguinte: e nas suas testas estará o seu nome. E nas suas testas estará o nome dele, o nome de Jesus, o nome do Cordeiro, de Deus e do Cordeiro. Veja bem, não é que assim vai ter um negócio visível escrito aqui na testa, não é simbólico o texto. Testa aí significa autoridade, autoridade. Então nós teremos a autoridade de Deus para reinar, para governar, para falar. Nós teremos esta autoridade. E é nesse sentido que em suas testas estará o seu nome. Tudo o que fizermos, faremos em nome de Cristo. Tudo o que fizermos, faremos como procuradores de Cristo e de Deus. Tudo o que fizermos será Deus fazendo. Deus fazendo. Vocês percebam que pessoas poderosas seremos nós. Mas nunca será um poder para o mal, como é hoje. Nunca, jamais. Será sempre um poder para fazer todo o bem que Deus quer fazer nessa nova criação. E assim, nós estaremos realizando a obra de Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, em relação a Jesus ressuscitado ser um spoiler do que seremos, é de que, de alguma forma, embora continuemos sempre humanos, nós seremos também divinizados. Essa ideia de sermos divinizados é uma ideia dos teólogos da antiguidade, do 1º ao 5º século. Eles tinham essa ideia de que ao irmos para o céu, nós seríamos divinizados, ou seja, faríamos parte do próprio Deus. Isso me parece ser uma verdade que a Bíblia nos ensina. Veja, como seres humanos, e sempre seremos humanos, nós não vamos ser transformados em Deus.
Não, sempre seremos humanos. E preste atenção nisso, mas nós seremos incorporados, como humanos, incorporados na própria vida de Deus. Nós participaremos da comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Nós participaremos dessa comunhão. Nós não estaremos do lado de fora de Deus. Nós estaremos do lado de dentro de Deus. Do lado de dentro. E com Ele participaremos de tudo que vai fazer. Veja o verso 4, ainda de Apocalipse, capítulo 21. E verão o seu rosto. Os servos verão o rosto de Deus. E verão o seu rosto. E ali não haverá mais noite. O verso 5 agora. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Por quê? O Senhor Deus os ilumina. Então eu quero chamar a atenção para você dessas duas frases. Primeira frase, e verão o seu rosto. Nós veremos o rosto de Deus, a face de Deus. Ou seja, o ser de Deus não será algo escondido para nós, porque nós estaremos no próprio ser de Deus, a ponto de ver o seu rosto. Lembra, isso não tem nada a ver com coisa física, com rosto físico. Lembra que Deus é espírito. Mas quando se diz que nós veremos o seu rosto, isso é, nós veremos toda a sua plenitude de amor, de justiça, de paz, de bondade, de misericórdia, de graça. Nós veremos o seu rosto. Nós veremos o seu rosto. E você tem que lembrar também que Jesus Cristo, que é Deus, esse sim, tem um rosto que será igual ao nosso. Que será igual ao nosso. Um rosto que tem um corpo. Mas quando se diz verão o seu rosto, é no sentido de ver Deus. Sabe por que a gente vai ver Deus? Porque estaremos nele. Porque estaremos nele. E aí, nós não necessitaremos de luz, nem do sol, nem de lâmpada, nem nenhum tipo de luz. Por quê? O Senhor Deus os alumiará. Ora, se seremos, como eu disse no vídeo passado, pessoas de luz, de quem emana luz, de onde vem essa luz? O Senhor Deus nos iluminará. É a luz de Deus que entra em nós, porque nós estaremos em Deus, e que de nós parte para a nova criação. A luz vem através de nós para a nova criação. O Senhor Deus é quem os ilumina. Então nós não precisaremos de nada de luz, mas sim a luz de Deus que nos iluminará, porque estaremos em Deus. Nós seremos participantes de Deus, nesse sentido, divinizados. Nesse sentido. Porque é assim que Jesus é. Jesus é um humano que participa da divindade. Que participa da divindade, sendo ele o próprio Deus. No caso, nós vamos participar da humanidade. Veja esse texto de João 17, 21, na oração sacerdotal de Jesus. Para que todos, aí são os discípulos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então, Jesus e o Pai são um. Jesus está pedindo que todos os seus servos, todos os seus discípulos sejam um. Apesar de muitos, que sejam um. E agora veja o que Jesus diz. Que também eles sejam um em nós. Que Jesus está pedindo uma coisa primeiro, que eles sejam um. Somos muitos discípulos, muitos servos, mas Jesus está pedindo que eles sejam um só. Unidade entre nós. Tá. Aí dá o exemplo. Assim como eu e tu, Pai, somos um. Então, Deus é uma unidade. Deus é uma trindade nessa unidade. Jesus e o Pai. Nós também. E para que eles sejam um em nós. Em nós. O que é que Jesus está pedindo? Que como seres humanos,
nós entremos na própria unidade de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, e sejamos, preste atenção agora, um com Deus. Nós vamos ser um com a Trindade. Isso significa que nós participaremos da Trindade. Participaremos como? Através de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele se tornou homem para que a humanidade participasse de Deus, para que a humanidade tivesse parte de Deus, para que a humanidade fosse divinizada. Você está entendendo qual é o caminho que ele fez? Ele veio até nós para nos resgatar para Deus. Como seres humanos, então, como seres humanos, participaremos da própria divindade, da própria vida de Deus. Seremos um com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, gente, isso é para valer. Isso é para valer. Encerro aqui esses 3 vídeos sobre o Jesus ressuscitado e nós, né? Desejando que você tenha esperança para o futuro, porque o que ele espera no futuro é algo que você não pode nem imaginar. O que olhos não viram e ouvidos não ouviram, é isso que Deus tem preparado para os seus. Será um negócio maravilhoso. Mas só o spoiler que Deus já nos deu em Jesus Cristo já é maravilhoso demais. E isso é importante. Lembra que quando Jesus ressuscitou dos mortos, recebeu esse novo corpo, essa nova vida, ele é o primogênito dos mortos. Lembra que isso significou que a morte foi derrotada para sempre. Um dia a morte nunca existirá. Um dia a morte vai morrer. Um dia nós venceremos a morte, que é o nosso pior inimigo. É aquele sentimento da cessação da vida, do fim da vida. Mas um dia nós superaremos a morte por nosso Senhor Jesus Cristo e adentraremos nessa nova realidade, nessa nova criação, como servos de Deus, como reis para todo sempre, mas principalmente como participantes do próprio Deus e da divindade. Que Deus assim nos abençoe e que Ele nos guarde sempre e que você viva com essa esperança. Deus lhe abençoe.